como essa frase foi muito citada pelo presidente do Brasil. Mas, se até ele mesmo tivesse colocado em prática aquilo que está no Novo Testamento da Bíblia em sua própria vida, com certeza o Brasil teria tomado uma direção melhor do que a que nós estamos vendo. Olá pessoal, estou eu aqui novamente com vocês, daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem que eu li no Novo Testamento da Bíblia. E hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês esta mensagem que eu li no Novo Testamento. E essa mensagem ela se encontra no livro de Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 14. E essa mensagem de hoje, ela está dizendo assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Então aqui, pessoal, em Romanos 8, no capítulo 14,
depois seria bom vocês lerem o capítulo inteiro. E essa mensagem de hoje, ela vai trazer o conhecimento. E aqui, nesse versículo, está dizendo que uma pessoa, quando ela é verdadeiramente filha de Deus, ela é guiada pelo Espírito de Deus. Nos 2 vídeos anteriores, eu tenho anunciado a respeito disso, mediante a palavra que ela estava dizendo em relação à proteção. As pessoas que são protegidas por Deus. E a proteção de Deus, ela é somente para as pessoas que são filhas dele. Como está dizendo nesse versículo aqui. Uma vez que uma pessoa é guiada pelo Espírito de Deus, Deus passa a ter um compromisso com essa pessoa. E é exatamente por isso que nós vemos um monte de tragédias acontecerem no mundo. Desastres, catástrofes, aonde a morte tem levado milhões e milhares de pessoas. Pessoas que não são guiadas pelo Espírito de Deus. Como está dizendo nessa palavra aqui. Os filhos de Deus são aqueles que ouvem a palavra da verdade. Ouvem e aprendem o que está escrito sendo anunciado no Novo Testamento da Bíblia. Quando uma pessoa ela se propõe a priorizar o Novo Testamento, aplicar em suas vidas, quando as pessoas se propõem a isso, é a comprovação que realmente ela é filha de Deus. De repente, você que não conhece o Evangelho pode estar achando desta palavra que eu li e pensando: como pode uma pessoa ser guiada pelo Espírito de Deus? O Espírito de Deus iria aparecer para mim ou para a pessoa para trazer uma direção, uma orientação e assim guiar a minha vida? De repente você pode estar pensando isso. Mas, como eu anunciei no vídeo anterior, inclusive nos 2 últimos vídeos, seria bom vocês assistirem. Aonde está dizendo que o Verbo, ele se fez carne e habitou entre os homens. O Verbo é a palavra de Deus. E hoje nós temos o Novo Testamento da Bíblia, que é essa palavra que foi anunciada por Jesus e pelos seus apóstolos no início do crescimento do Evangelho da Salvação, da Nova Aliança. E até hoje no mundo existe esse Evangelho, existe a Bíblia. Existe o Novo Testamento, que é o próprio Espírito de Deus, o qual está no nosso tempo sendo anunciado às pessoas através da Nova Aliança, do Novo Testamento. Então, quando uma pessoa se propõe a conhecer o Novo Testamento da Bíblia, aprender qual seria o pensamento de Deus para a vida dela, e assim usar
tudo isso que ela vem aprendendo na leitura, usar em prática na sua própria vida, ela estará sendo guiada pelo Espírito de Deus. E assim, o próprio Deus passa a ter um compromisso com essa pessoa, porque ela passa a ser filha legítima de Deus. Por isso que nessa palavra está dizendo isso, que a pessoa, quando é guiada pelo Espírito de Deus, ela tem a convicção que Deus está com ela. A palavra do Evangelho traz na vida dela a certeza que ela é filha de Deus, que ela é propriedade do Altíssimo e ela está incluída no processo, no plano da salvação, o qual Deus tem preparado para todas as pessoas que chegam ao conhecimento dessa verdade. Mas a realidade é essa: as pessoas preferem seguir os seus próprios pensamentos. Elas não estão interessadas, em grande maioria, em seguir o Novo Testamento, as palavras do Evangelho da Salvação. Então esse vídeo de hoje, ele vem até você para te trazer uma direção, para te trazer uma certeza que a partir do momento que você começar a fazer um propósito de ler o Novo Testamento da Bíblia e colocar em prática na sua vida, a sua vida passa a ser guiada pelo Espírito de Deus. É exatamente isso que irá acontecer. E todas as coisas que forem acontecer na sua vida, irá ter um propósito diante de Deus. Tudo irá contribuir para o seu bem. Mesmo em situações que aparentemente parecerão situações difíceis para você resolver. Mas a paz interior, a certeza que Deus é com você, estará dentro de você. Te trará essa segurança, a certeza, porque você sabe que você está sendo guiado pela palavra do Evangelho, do Novo Testamento da Bíblia. Então, esse mesmo capítulo em Romanos 8, ele diz que quando uma pessoa ela não é guiada pelo Espírito de Deus, ela se torna inimiga de Deus, porque ela não tem um compromisso com a verdade. E aqui está a resposta, porque muitas coisas acontecem injustamente nesse mundo. E não se trata, muitas das vezes, de ser pessoa boa, que está fazendo tudo certo. Não se trata disso. Se trata de uma pessoa que recebe o plano da salvação, uma pessoa que recebe Jesus como o principal em suas vidas. Essas pessoas que chegam ao conhecimento da verdade e coloca Deus, e coloca o Espírito de Deus na posição que ele tem que estar, no centro, assim ela é guiada pelo Espírito de Deus. E ela passa a ser filhos e filhas de Deus. Porque é assim que diz a palavra da verdade. E quando uma pessoa ela anda nesse mundo, sendo guiada pelos seus próprios pensamentos ou pelos pensamentos de outras pessoas, ela passa a ser inimiga de Deus, porque ela não está sujeita à vontade do pensamento, da palavra de Deus em sua vida.
Então ela se torna inimiga de Deus. Depois vocês podem ler o livro do Novo Testamento, Romanos 8, lê o capítulo inteiro, que você irá ter o maior esclarecimento. Porque agora eu estou lendo para vocês apenas um versículo 14, onde está dizendo que todas as pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus, essas sim, verdadeiramente são filhas de Deus. E a proteção está sobre a vida dessas pessoas. Então o propósito desse vídeo de hoje é trazer para todos vocês que assistirem um significado em sua vida. Como eu disse nos vídeos anteriores, as pessoas lutam e buscam a fazer as suas próprias vontades, andam segundo os seus próprios pensamentos, seguem diversas coisas que existem nesse mundo, diversos pensamentos, diversas religiões, mas quando se trata da Bíblia, do Novo Testamento, elas não querem ter uma direção, elas não querem ler, elas não querem conhecer a verdade do Evangelho da salvação. E é por isso que as pessoas acabam se perdendo, naufragando na fé, naufragando nesse mundo turbulento, aonde o certo se tornou errado e as coisas erradas se tornaram certas. Mas a oportunidade chega até a sua vida hoje, trazendo o Evangelho, trazendo a luz do Novo Testamento da Bíblia. Leia Romanos 8 e tenha um esclarecimento num todo. E aí você irá descobrir o porquê muitas coisas que acontecem nesse mundo têm um significado na vida das pessoas. Nada é por acaso. E quando uma pessoa se propõe a conhecer o Evangelho da salvação, a conhecer o Novo Testamento da Bíblia, a ler, colocar em prática e ter uma direção daquilo que ela está aprendendo em sua vida, ela consegue chegar ao conhecimento da verdade. Mas a correria do dia a dia, as turbulências, as preocupações, os interesses pessoais, faz com que as pessoas se tornem inimigas de Deus, porque buscam mais as coisas que há no mundo e a solução de seus problemas, lutando com as suas próprias mãos e deixando Deus ausente de suas vidas. Então essa palavra, pessoal, ela está bem clara. Ela está dizendo que todos aqueles que são guiados pelo Evangelho do Novo Testamento da Bíblia, esses são filhos de Deus. Porque essas pessoas estão sujeitas à lei de Deus. Então, eu convido vocês todos que estão assistindo esse vídeo para entrar no propósito de ler o Novo Testamento da Bíblia, conhecer o Evangelho, e você irá ver que o Espírito de Deus estará te guiando. O Espírito de Deus estará trazendo uma direção, uma solução, resposta. Você não mais será refém desse mundo, mas você será guiado pelo próprio Deus, assim como Ele tem guiado milhões e milhares de pessoas que se propõem a conhecer o Evangelho da salvação. Pessoas que uma vez entregaram as suas vidas e receberam Jesus
como o seu Senhor e como seu Salvador. E firmaram um compromisso com a palavra da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade é o Evangelho da salvação, é o Novo Testamento. A pessoa conhecendo, lendo e colocando em prática. Como essa frase foi muito citada pelo presidente do Brasil. Mas, se até ele mesmo tivesse colocado em prática aquilo que está no Novo Testamento da Bíblia em sua própria vida, com certeza o Brasil teria tomado uma direção melhor do que a que nós estamos vendo. Mas a palavra de hoje ela vem para trazer a direção certa, a direção aonde a pessoa terá uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Romanos 8:14. E essa é a mensagem de hoje. Então, pessoal, nós estamos fazendo um propósito todos os dias de ler o Novo Testamento da Bíblia. Mesmo que de repente você não consiga ler um capítulo por dia, mas leia pelo menos, no mínimo, um versículo. E aquilo que você leu, procura observar e trazer para a sua vida. No momento certo, você vai utilizar tudo aquilo que você estiver lendo na Bíblia, porque você estará conhecendo a verdade que te trará resposta para tudo aquilo que você estiver necessitando, a ajuda que você precisa. E essa ajuda, ela virá do próprio Deus, aonde Ele estará guiando a sua vida. A sua vida terá um verdadeiro propósito, não mais o seu propósito, mas o propósito de Deus, porque o Espírito dele estará te guiando. Isto é uma pessoa ser guiada pelo Espírito de Deus, quando ela chega ao conhecimento do Novo Testamento. E tudo aquilo que ela aprende, ela irá utilizar na sua própria vida, porque é o próprio Deus que irá dar a direção que todos nós que chegamos ao conhecimento da verdade precisamos para continuar a nossa guerra nesse mundo tenebroso. E isso é uma realidade. As pessoas correm de um lado para o outro, mas quando elas menos esperam, vem a decepção. Elas são decepcionadas por esse mundo. Quando não, se deparam com a morte. E assim tem acontecido para milhões e milhares de pessoas que já passaram por esse mundo e não foram guiadas pelo Espírito de Deus. Pessoas que não tiveram um compromisso com o Evangelho, um compromisso com a verdade. Pessoas que ficaram fora do plano da salvação. E a morte, ela chega de surpresa muitas das vezes para essas pessoas. Para as pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus, não. Porque Deus, Ele traz resposta, Ele traz direção, Ele avisa, Ele ajuda, Ele protege as pessoas quando estão em situações até para a morte. A mão de Deus está ali. Mas para as pessoas que não têm um compromisso com a verdade, que rejeitam o Novo Testamento da Bíblia,
que não querem com que o plano da salvação faça parte da vida delas, que não querem o Evangelho, que não querem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, essas pessoas são pegas de surpresa, que é o que nós temos visto acontecer nesse mundo. Então, o tempo é agora. A sua oportunidade chega de ter um compromisso com a verdade. Conhecer a luz do Evangelho do Novo Testamento. Receber essa verdade e assim ser liberto desse mundo tenebroso, ser liberto do sistema, ser liberto das pessoas, ser libertos de todas e qualquer religião que te leva a mente cativa dentro de um sistema. Mas você tem acesso a Deus. A partir do momento que você abre o Novo Testamento da Bíblia e começa a ler, e ali se firma um compromisso com o Evangelho, com a Palavra de Deus, a luz de Deus, o Espírito de Deus vem e te traz a direção certa. E o fruto desse Espírito, que é o Espírito de Deus, ele vai fazer com que a sua vida tenha uma nova direção. Então, a mensagem de hoje é essa. Se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo.